um Conversa de BDA, o videocast oficial da AB Design. A gente volta para mais um episódio hoje. A gente tem um convidado muito especial, eu e Vanessa. Já a Vanessa vai conversar com a gente um pouquinho. Me apresentando de novo para vocês, meu nome é Camila Moleta, eu sou diretora do BDA, Prêmio Brasileiro de Design 2023. Se você não está no YouTube ainda, corre para o YouTube, para o canal da AB Design, para assistir o episódio completo desse videocast. A gente se propõe a apresentar o cenário atual, vários temas diferentes do cenário atual do design brasileiro, né, em vários episódios que a gente quer trazer para vocês. E o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre branding, mas eu não quero falar muito mais porque a gente vai dar spoiler de quem é o convidado e eu não quero dar spoiler. Mas é basicamente como é fazer branding. Branding e design gráfico são as duas principais categorias, né, hoje do Prêmio Brasileiro de Design, as categorias mais disputadas, e a gente vai falar sobre como é fazer branding hoje no Brasil. Van? Bem-vindos, eu sou a Vanessa Queiroz, também sou diretora junto com a Camila, somos uma co-direção esse ano no BDA 2023. O nosso podcast, videocast, foi um jeito da gente encontrar um caminho para ter mais conversas com todo mundo, falando de design, e ele é uma produção, a AB Design, que é realizadora e organizadora do Prêmio Brasileiro de Design. Mas eu acho que está na hora da gente contar quem é nosso convidado, o que você acha? Ai, meu Deus, eu estou muito nervosa. Quer falar do tema primeiro? Fala do tema primeiro. Vamos falar do tema primeiro? Vamos. Então, o tema de hoje, a gente quer falar sobre por que a gente convidou essa pessoa. A gente convidou essa pessoa porque a gente queria mostrar um pouquinho da evolução do branding no Brasil, e nada mais adequado para falar sobre a evolução do branding no Brasil do que falar com quem começou a falar de branding no Brasil quando era tudo mato. Quando ninguém falava, né? Quando ninguém falava sobre branding. E hoje ainda é difícil falar sobre branding. A gente também vai falar sobre isso hoje. Vamos. Sem mais delongas, o nome do episódio de hoje é Ana Couto. Como é fazer branding no Brasil hoje? Nosso convidado mágico especial, Danilo Cid! Danilo Cid! Oi. É pra gente estar relaxado, seja muito bem-vindo. Obrigado. E se apresente, né? Então, obrigado aí pelo convite. O meu nome é Danilo Cid, então eu sou sócio e VP de criação na Ana Couto. Conheci a Ana em 1998, ainda estagiário, né? Entrei como estagiário e participei, né, dessa construção. Desde então, já são 25 anos, não são bom de matemática, mas eu tenho falado 25 anos. A agência em si vai fazer 30 anos esse ano, então é um ano muito especial. É um ano muito especial para estar aqui. E durante todos esses anos na Ana Couto, eu sempre me debrucei sobre as questões de design e as questões de criação, né? E hoje, nessa posição de VP de criação, eu cuido, sobretudo, da área de estratégia de marca, né, de marca, de criação, nesse sentido, mas também navego aí por experiência e comunicação também. Então, é um pouco do que a gente faz lá. Além disso, eu sou professor de Universo Digital na SPM, também já sou professor há uns 15 anos. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Danilo é um puta professor, gente. Muito. Peguem qualquer tipo de aula com o Danilo, na Laje, que é, né, uma das iniciativas, né, uma das unidades da Ana Couto. Qualquer tipo de aula, gente. Esse homem, ótimo professor. E a história de ser professor também foi uma coisa assim, minha mãe é professora. E os professores tiveram papéis muito importantes na minha formação. Então, teve a uma certa altura eu quis devolver isso, né? Então, tem um prazer muito grande. Eu assim. também quis, mas aí eu fiquei exausta. E aí não aconteceu. Cansativo. Eu dei aula há 3 anos e eu acho que dar aula é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Porque não só preparar a aula, mas tornar um conteúdo que às vezes é muito técnico, didático, engajar os alunos. E você dá aula à noite. Dou aula à noite. Então, e aí assim, depois de todo mundo trabalhar o dia inteiro, tipo, você chega pra assistir a aula, tem que engajar aquela galera que tá 4 horas ali. Desmaia. Não, é punk rock. Não, parabéns. É punk rock. Eu tento fazer isso num limite de tempo que seja possível, né? Assim, afinal de contas, uma gestão, né, de uma agência desse tamanho é muito complexo, vocês sabem disso. Então, mas é alguma coisa que eu tento ser positiva, tem uma troca positiva entre o que eu aprendo lá e o que eu exercito lá e o que faz na agência também, né? A Ana sempre
puxou uma história da gente ser muito reflexivo e gerar muito conteúdo e metodologia e aprendizado durante todo o processo. São das questões, assim, que eu acho que talvez aí de sucesso da agência é essa verve de ensinar e de compartilhar e de gerar aprendizado. Então, acho que essas coisas meio estão na veia, assim, disso, dessa jornada de construção de valor que tem na Não, eu agência. acho que também muitas vezes que a gente é contratado para fazer um trabalho de branding ou de design, a gente tem esse papel de professor, né? Porque tem muito profissional no mercado que contrata a gente e não sabe o que quer, literalmente. Sim. E como vocês fazem isso lá? É até interessante isso, porque de 2015 a 2017 eu fiz um mestrado em comportamento do consumidor, mas me debrucei sobre as questões sobre a relação entre um profissional de design e o cliente. E o que existe nessa dinâmica, né? Porque é um jogo ali que tem, de um lado, o repertório do designer, a capacidade de argumentação dele, como ele apresenta o projeto, do outro lado tem o repertório do teu cliente ali também. E como é que você pode gerar essas pontes, esses aprendizados e essas coisas assim. Então isso foi objeto de mestrado, até para entender... E aí, sobretudo, em marcas que passaram por revitalização, quais foram os critérios que o gestor do projeto ele levou em conta para isso. Então, isso virou uma ferramenta, fez parte da metodologia que a gente aplica na Ana Couto, enfim. Mas essa ideia de estudar esse tipo de coisa é algo que eu acho que é um tema muito sensível e que se debruçar sobre isso é muito legal. Sim. Eu queria voltar nesse ponto, porque... É quase quebrar o problema em partes. A gente está falando aqui sobre um tema super amplo, que é como é fazer branding no Brasil. Sim. E você, ao longo desses 25 anos, eu tenho certeza que você já viu não só muitas maneiras de falar sobre branding como disciplina, que é isso que você está dizendo, né? Que é de que jeito que a gente fala sobre metodologia, de que jeito que a gente fala sobre processo, e sobre o resultado dos projetos em si. E é isso que eu queria entender. Primeiro, vamos voltar para o básico. Tá. O que hoje você define como branding, se é que essa definição já mudou, já passou por alguma mudança para você ao longo do tempo? Ou se nunca passou, se branding sempre significou a mesma coisa. Tô imaginando Pergunta de $1 milhão. Quem chegou aqui, quem é jovem, a gente sabe que tem muita gente que, está trabalhando num escritório de pequeno porte, de médio porte, que está trabalhando com identidade visual e conta para os amiguinhos que está trabalhando com branding e, de repente, vai um dia trabalhar com branding, mas ainda não está lá. O que faz um projeto ser um projeto de branding hoje? Vamos lá. Já começamos com uma pergunta desse tamanho, né? Isso porque eu achei que era uma mais pergunta 1h30 de podcast. simplona. Uma pergunta simplona. Não, mas ela é fundamental. Parece bobagem, mas zero. A gente pensa muito sobre isso. E aí, é claro que você vai ter diversos autores que vão falar de maneiras diferentes. E aí eu vou me debruçar sobre as coisas que a gente pensa, de métodos que a gente aplica na prática e de resultado que a gente vê. Então, em última análise, né, assim, ou de uma maneira mais ampla, o branding é gestão de valor. E para a gente, na Ana Couto, a gente está aqui para impulsionar o valor das organizações e das pessoas. Porque não existe uma coisa sem a outra, né? Então, assim, é para isso, é por isso que a gente existe, para impulsionar essa gestão de valor, essa criação de valor, né? E aí, quando a gente está falando de criação de valor, que é algo abstrato, na verdade é porque o branding é uma estratégia da gente em tudo que aquela organização onde ela aparece ou em que ela se relaciona, aquilo tudo faz sentido, ele conta uma história, né? Então, e aí pra gente, de novo... Eu falo sempre da gente, porque é um coletivo que está pensando essa história ali, na liderança da Ana, mas é porque é sobre ser, fazer e falar. Em última análise é isso. Você é de uma forma, você age de acordo com isso e você fala sobre isso. Então, o alinhamento entre o que você é, o que você faz e o que você fala é que, em última análise, possibilita essa gestão de valor. Porque a gente vive cada vez mais um contexto muito tensionado, questões muito complexas,
uma transversalidade aí, né? Tecnologia que muda, que faz as coisas saltarem de uma maneira muito, muito grande, em complexidade, em rapidez, mas essa grande verdade, assim, do que você é, do que você faz, do que você fala, e como você faz a gestão disso, sendo verdadeiro com quem você é, e o que você pode colocar ali no mundo, é o que, de fato, seria o grande amálgama, o começo dessa história toda, entendeu? Sim. E não é uma disciplina só para designers, né? Eu acho que por exemplo, eu trabalho com branding há 20 anos também. Eu entrei nessa história desde muito cedo também. Comecei a trabalhar ali com identidade corporativa, aí você faz um pouquinho de cada coisa para ver o que você gosta mais. E no final das contas, quando eu entendi que existia método, tem método nessa gestão de valor, e que eu, na verdade, era uma parte desse método, e que tem pessoas que têm outras expertises que vão botar esse carro na rua, isso para mim foi encantador, vamos dizer assim, porque não depende só de mim, né? Não depende só do papel de um designer você garantir que aquela marca está sendo gerida de um jeito que, né, que seja autêntico, que faça sentido com os valores dela. E eu vou aproveitar esse gancho que você falou sobre, né, gestão de valor. Não vou falar aqui sobre história, né, de que antes de redes sociais, etc., né, as marcas elas tinham um diálogo que era muito mais, né, top-down, no sentido de que falavam, as pessoas ouviam, não tinha conversa, Menos etc. ponto de contato, né? Mas eu acho que todo mundo tá meio que familiarizado com essa história, certo? Sim, sim. Hoje em dia, né, alguém, desculpa, gente, mas solta um pum aqui, fulano comenta aqui, e você tem que, né, Dá gerir conta. isso. Sim, falamos soltar pum nesse vídeo. Tudo bem, pode, por Né, favor. tem que dar conta disso, porque saiu um tweet ali. Sim. E você tem que dar conta daquilo. E inclusive, botar panos quentes numa coisa, não dar a devida importância para uma coisa que sai numa rede social, também é gestão de valor para sua marca não perder valor no final das contas. Mas eu quero falar sobre dois assuntos. Um que tem mais a ver com o papel do designer e um que talvez tenha menos, que, de novo, uma pergunta super simplinha, tá? Que tem a ver com se você percebe ao longo desses 25 anos, né, entendendo a maneira como se constroem marcas, se você percebeu alguma diferença na maneira das marcas darem importância na maneira como elas falam com seus consumidores, em termos de, poxa, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que me aproximar com as pessoas. Se você ainda está vendo essa subida de marcas quererem efetivamente se aproximar dos valores das pessoas, né? Porque marcas são como pessoas, então, na verdade, você está pegando emprestado valores de pessoas, etc e tal. Ou se não, ou se a gente, de repente, chegou num platô, ou se, de repente, isso até está diminuindo de importância. Tá, vamos lá. Primeiro, você perguntou do papel do designer, né? Não, mas isso, calma. Vamos botar um pin nessa história. Tá bom. Eu quero te fazer uma outra pergunta Tá com isso. Primeiro, uma pergunta mais filosófica. Tá bom. Que é isso. Essa história, marcas têm que ser super autênticas. Isso é viável? Eu acho que a minha pergunta, se tivesse que resumir ela num tweet, é viável uma marca tá tão próxima, assim, dos valores de uma pessoa, em que, nossa, eu confio nessa marca como se fosse minha irmã, cara. A ponto de você ficar tão decepcionado quando aquela marca desliza. Eu tô misturando um monte de coisa nesse liquidificador, tá? Sim. Cultura de cancelamento. Sim. Marcas quererem ser como pessoas. Mas isso tem tudo a ver com todos os pontos de contato de uma marca hoje em É dia. Essa isso. acho que é a diferença do começo da pergunta. Antes você tinha menos público e menos ponto de contato. É Agora que você tem uma isso. plataforma que é a nossa vida em todos os pontos de contato. E que você não desliga. Não, né? nenhum Você tá sempre em segundo. Você contato pode ser com impactado por uma marca. marca de madrugada olhando o WhatsApp. É e aí, isso. naquele momento, ela deu uma deslizada, faz uma cagada, aí ferrou E tudo, é isso, entendeu? que a tua percepção veio daqui, veio Eu pra tô louca cá. pra ouvir o que o Danilo vai responder disso. Vai, Ai, meu professor. Vamos lá, vamos do Vai, professor. da história do começo, Uma né? pergunta simplinha. Simples, Eu acho assim, e aí eu vou começar por uma parte da resposta que eu acho que assim tem um equívoco de às vezes quando você fala assim, dá para uma marca ser autêntica, eu acho que a autenticidade passa também para saber assim, qual que é o teu lugar? Qual que é a tua perspectiva? Não vá se meter em todos os assuntos, porque a gente não vai querer te ouvir o tempo todo. Mas a gente vai querer te ouvir
naquilo que você tem verdade para dizer. Então, você achar um equilíbrio nesse tipo de coisa, eu acho que é bacana. Eu acho que tem muita marca ou organização no Brasil que tem histórias e entregas muito interessantes, mas não tem marcas que não estão nessa altura do potencial. O Brasil precisa melhorar, mas muito nessa questão de potencializar o valor das organizações e das coisas. Então, a gente até fez um estudo sobre o Branding Brasil no... eu lembro. Muito legal. A gente tem que colocar o link aqui pra gente, pro pessoal Brasil, acessar. na época que Brasil Foda Core demais. começou E com a perspectiva correta de se olhar o Brasil. Mas vamos fazer Sim. parênteses. Só um parênteses. Vale a pena ver, porque também, assim, acho até que essa coisa do Branding Brasil é muito de uma perspectiva nossa, Ana puxa isso muito, que é assim, tipo, ok, contexto volátil, coisas muito complexas e tal. O que a gente pode contribuir aqui? Vamos contribuir aqui de entender que valor que o Brasil gera? Como é que isso pode ser? Como é que pode... Então, vamos fazer uma pesquisa sobre isso e vamos conversar e dar apostas. E nesse sentido, assim, alimentar o ecossistema desse tipo de coisa. Mas, enfim, são parênteses de que é parte da sua pergunta. E eu acho que a pergunta pode continuar, assim... Eu acho que dá para uma marca navegar construindo valor. E aí eu acho que parte de uma coisa que é muito... A gente lá na agência tem um framework que é das ondas de construção do branding, né? Então você poderia entender que as questões mais básicas de cada marca são com relação ao produto e serviço que ela entrega. Sim, ela tem que ter... Isso ela tem que ter uma posição. Ela tem que ter uma marca que ela é conhecida, ela tem que ter um produto que tem um custo-benefício ok, e ela tem que ter uma comunicação que, no mínimo, tem que falar os diferenciais dela. Isso é o que a gente chama de onda 1, onda produto. A onda 2 é a onda de pessoas, né? Onde a marca, além de ser conhecida, ela tem que gerar identificação com as pessoas. Por que eu vou me convidar essa marca para entrar na minha vida? O negócio tem que construir ali uma relação de valor com elas, né, benefícios para ela. E a comunicação, ela pode ser um pouco mais emocional, porque eu vou me engajar com ela, desde que de um lugar que seja verdadeiro. E aí a gente tem, né, a terceira onda, né? Então produto, pessoas, e a terceira é propósito. São 3 P's. A gente fala que no escritório a gente é obcecado por 3. Faz e fala, produto, pessoas, propósito, tudo. 3. E vai fazer 30 anos, né? Então Senhora. Super. E aí a onda do propósito é isso, né? A marca tem que ter, além de gerar identificação, tem que dar a visão de mundo dela. O negócio tem que dar conta de ter um impacto positivo ali nesse ecossistema todo. E a comunicação, e aí a gente está falando, né, sobretudo ali depois dos anos 10, mas a comunicação tem que engajar as pessoas, né? Que fazer as pessoas se relacionarem com aquilo de alguma forma. Se vai ser bem sucedida nisso ou não, a gente não garante, mas assim, se você fizer... do grupo inteiro, esse ecossistema funcionando junto. Porque você falou em pessoas, me veio muito a coisa dessa crise que a gente está vivendo na comunicação e na publicidade, do uso de influenciador como mídia. Sim. Então, se você está falando de pessoas, não é só cultura interna. Se eu estou falando aquela verdade, eu tenho aderência a esse produto, eu acredito naquilo, na hora que eu vou fazer uma publicidade como influenciador, não como um garoto propaganda como era antigamente, né? Ou seja, a Xuxa usando Monange, tá? Né? Gisele Panteri, me poupem. Mas quando a gente está fazendo hoje uma publi uma pessoa, um nano influenciador, um médio influenciador, ela tem que se identificar com aquela marca, porque as pessoas estão começando a consumir dizendo, desculpa, essa pessoa não usa esse produto. Então, o branding atua até aí. Não é frescura e não é só um nome, né? A gente tá o tempo inteiro convivendo com branding sem saber o que é branding. E eu vou além, que é quase... seria uma pergunta B da minha pergunta, sabe? Uma extensão da minha pergunta. Eu acho que teve uma primeira onda sobre o propósito, sobre o seu terceiro P. E eu amei esse framework, eu vou roubar. Existe uma segunda onda que ela tá vindo, não é de agora, não é novidade para ninguém, que é uma mudança de discurso, eu acho, mais do que qualquer outra coisa, que é se encaixar exatamente no que você falou, que é geração de impacto positivo muito relacionado à agenda ESG. Que deixou de ser em propósito em relação, não sei, a gente fica sempre pensando, a gente usava há um tempo atrás muito o exemplo da Nike, né, que tinha um propósito muito claro, mas que não tinha a ver com impacto social, ou impacto ambiental, ou impacto... se você tem um corpo, você é um atleta. Estava 100% centrado no produto, serviço, experiência da Nike. Hoje em dia, essa é que é a minha pergunta.
para além de share, né, do valor das suas ações, etc e tal, será que ainda existe esse lugar para você falar dessa segunda onda de propósito? Ou será que as pessoas estão céticas demais e, sabe, você vê os ativistas que não são nem Gen Z, né, são mais novos que Gen Z, são, sei lá, são Gen Alpha, falando, gente, as empresas nunca vão ser ativistas, meu amor, deixa isso para lá. Então eu fico pensando se existe ainda um lugar das empresas, não, eu tenho um papel de gerar impacto positivo, sim. Tudo bem, eu não vou salvar o mundo, porque vivemos no capitalismo, mas eu tenho um papel de impacto positivo que substituiu o propósito, como ele era falado há 10 anos atrás, ou se a gente está ainda nesse lugar meio cético. E a gente não precisa ter resposta. Tá. O que aí eu vou falar do ponto de vista do que eu observo, né? Na verdade, as marcas que mais são relevantes nesse sentido são aquelas que conseguem ter o impacto positivo, mas alinhado com o grande porquê dela, que é o propósito. Essas coisas meio tem que andar juntas, assim. Cara, perspectiva. Ter perspectiva correta do teu impacto e como é que você tem que lidar com ele. Assim, quando você tem essa coerência dessas coisas todas, eu acho que assim, é o caminho, Camila. Assim, mas, e aí você vai ter empresas, marcas que são melhor desenvolvidas nisso, outras menos, né? Assim, mas isso se transforma num pilar e existe essa preocupação, mas eu acho que a gente não pode esquecer, a gente está falando de uma maneira global, até porque você atua num lugar, né, numa vaga global. Mas se você pensar nas empresas brasileiras, eu acho que a gente tem um outro recorte aí, porque não só porque a gente vive num mercado capitalista, estou me fazendo de entrevistada agora, totalmente da pauta. Mas é porque me cai, é que sempre... Não, é porque... Não, pode deixar, porque eu acho que vocês estão me fazendo pensar, né? Eu tô, tipo, quase assistindo, não participando. Mas porque quando você fala de Brasil e de recursos, de imposto, e você tem uma empresa, etc., vocês têm que tomar decisões que eu acho que você faz impacto social de outras maneiras, não necessariamente como a moda, como o propósito desse G vem falando, entendeu? Sim. Acho que design é impacto social de alguma maneira. A gente tem que olhar para o design dessa maneira. Mas quanto uma empresa, uma marca consegue colocar de energia, depende muito. Um país desigual que nem o nosso, cara, tem hora que você tem outras preocupações, que é dia 5 tá chegando, preciso pagar a folha de pagamento. Opa. Não é verdade? E eu acho que trabalhar com startup é um pouco diferente de grandes empresas. Vocês também atuam com startups? A gente trabalha com startups. Me derivou aqui um pouco a pergunta. Porque o conceito de startup me confundiu um pouco aqui. Mas não, empresas pequenas, né? Porque essa coisa de startup virou assim, tudo que empresa pequena está começando é startup, não necessariamente. Exatamente. Startup é um negócio do... Exatamente. Bom, eu acho que a gente trabalha com empresas que têm tamanhos e desafios muito distintos, né? Brasileiras ou globais e tal. Algumas são startups, sim. Às vezes, a gente trabalha com pequenas, muitas vezes na laje, onde a gente consegue trabalhar isso de alguma forma, né? Assim. Então, até a história de fazer o curso de branding aplicado na laje, em que a gente traz pequenas e médias empresas para serem trabalhados com o método Dana Couto, mas com os alunos trabalhando, foi uma resposta a esse tipo de coisa. Isso é impacto social pra caramba. Isso é dividir conhecimento, isso é dar acesso. Quando eu conheci vocês mais a fundo, descobri que tinha laje, eu falei, cara, que coisa foda. Porque você consegue manter o teu negócio, mas ao mesmo tempo você consegue ter um braço que vai ter não só o exercício para quem está estudando, como dar a possibilidade de ter acesso a uma metodologia que às vezes você não tem grana para investir, né? Muito foda. Isso, foi o... E acelerar, né? Pegar quem está começando. E você... E aí essa intenção de espalhar construção de valor, entendeu? Quando você divulga uma metodologia e aí outras pessoas que fizeram um curso usam, você, no fundo, está contribuindo para uma construção de valor onde quer que seja. E educando o mercado. Sim. Não, é incrível. Deixa eu fazer agora, voltar para aquela pergunta que a gente tinha colocado um pin. Tirei o pin. Que foi uma reflexão. Eu fui presidente da categoria de branding ano passado. Eu sei que você também já foi presidente da categoria de branding em outros anos. E é uma pergunta sobre percepção, tá?
Então, não tem certo, não tem errado. Na verdade, tem a ver com essa história da evolução do branding, né? De novo, estamos falando sobre isso, né? Como é que é fazer branding no Brasil. E, no final das contas, estamos contando uma história. A gente passou por diversas ondas, né? Do branding. E, certamente, uma delas foi o momento... A gente agora falou um pouquinho sobre startups. Certamente, uma delas foi quando começou-se a falar sobre branding para startups. Em que, na verdade, para uma startup, o mais importante, quando você está colocando o seu negócio de pé, não é construção de marca, mas sim parte, obviamente, da construção da tua marca, que é experiência de usuário, né? É UX. A tua experiência, se você tem especialmente tecnologia envolvida, a experiência do usuário tem que funcionar e tem que funcionar maravilhosamente bem o tempo todo. Depois, quando passa um tempo, é muito engraçado que eu já trabalhei com startups em diversos níveis de evolução. Depois que o produto está rodando, já tem um tempo, tá, beleza. Então, agora eu vou olhar para o branding. Aquilo que eu desenhei na garagem, meu filho fez no Paintbrush, agora eu acho que talvez seja legal eu procurar alguém que saiba o que está fazendo para poder me ajudar aqui a construir isso. E aí, no final das contas, acabou-se uma tendência aparecendo, que esse nome não é meu, já não me lembro se foi de um Scott Galloway da vida, que foi o blending. E blending, em inglês, amiguinhos. Vamos trocar a voz professoral. Blending, tirando os óculos. Blending é uma piadoca em inglês que quer dizer quando tudo fica igual. Quando tudo você joga no liquidificador e fica blend, fica sem graça. Que tudo pareceu, do ponto de vista de identidade visual e de estratégia também. Pilares, atributos, um bando de marca absolutamente igual, sem diferenciação. Sem nada que justamente você tá ali na App Store ou tá ali tentando comprar um produtinho, um diferente do outro, tudo absolutamente igual. Como é que você vê isso? Até eu ainda vi muito disso no mercado, gente. Muito projeto inscrito, tá? Sim. E assim, muito uns iguais aos outros. E eu tô tendo dificuldade de entender o que veio na cabeça desse escritório ou dessa empresa, né? Que a gente não vê, gente, quem escreveu, tá? Super importante dizer isso. Muito importante, a gente não tem ideia quem escreveu. Mas dessa pessoa que escreveu, por que ela acreditou que esse projeto merecia prêmio? Projeto correto. Respondeu aos anseios do cliente, eu não tenho a menor dúvida. Tá corretinho, tá bonitico, tá, né? Mas e aí, né? E mesmo para responder aos anseios do cliente, o cliente não merece mais? É uma coleção de perguntas difíceis, né? A Camila, hoje ela veio assim, eu vim, amiga, a gente tá de batom vermelho, né? Eu acho que primeiro a história do blending, né? Até a gente estava falando um pouco antes, essa história do kit startup, né? Que assim, você tem as marcas que são... Tem uma tipografia simpática, tem uma paleta de cor iluminada e bonita, tem ilustrações... Esse é o famoso visite apartamento decorado. É um visite apartamento decorado. Tem gente que nasceu para ser visite apartamento decorado. Sim. Vamos abraçar essa causa. Eu acho assim... e aí, dependendo do grau de maturidade da empresa, você começar de uma maneira que você tem que estruturar minimamente aquilo para funcionar na tua... Você tá certo. Você pode começar assim, mas aí quando você começa a jogar um jogo de branding, né? E aí a gente fala lá na Ana Couto de tipo, vamos buscar ser uma marca icônica. O que é essa palavra icônica que tá super... Nossa, super. Mas assim, ele tem algumas premissas, né? Então, primeiro ela precisa ser diferente do que existe. E aí ele é uma oposição ao blending nesse sentido. Começa aí já começa de largada sendo isso. Ela tem que ser verdadeira, né, com o que ela é, então ela tem que ter propriedade sobre aquilo. Você faz isso para se relacionar com as pessoas, então eu tenho que criar relevância no contexto para as pessoas. E eu tenho que ter um mínimo de consistência. Coca-Cola atravessa mais de 100 anos tendo ela e se reinventando. Investindo muito em branding. Sim. Então... você tem que fazer isso de certa forma. E aí, gente, assim, a gente faz, sei lá, 50 projetos de marca por ano na Couto, tipo, coisas assim. Então a gente se debruça muito com essa visão crítica de qual que é o ângulo que a gente tem aqui. Aonde que a gente vai
se, né, às vezes com mais sucesso ou com menos sucesso, mas aonde que a gente vai ter um ângulo aqui que a gente vai fazer de fato emergir um propósito relevante e criar coisas que são consistentes e interessantes a partir disso. Só que para isso rolar tem que ser a tempestade perfeita. Ou seja, todo mundo que está jogando tem que jogar o mesmo jogo. Isso é importante. Para mim, as marcas que porque para mim as marcas que são sucesso, né? Você acabou de falar de Coca, eu acho que tem muito a ver, e todas há 100 anos já tiveram altos e baixos, são marcas que conseguem jogar esse jogo e entender que precisam de ajustes, porque isso, para mim, o branding é uma coisa muito viva. Sim. Você vai vivenciando e vai se reposicionando. Tá no gerúndio, né? Branding. Exatamente, né? De novo, a professora, branding, amiguinhos. ING no final é o gerúndio no inglês. Gestão de marca. Então, eu acho que tem isso, né? Assim, aí acho que tem uma coisa bacana até, né? A Camila falou no começo que tem essa coisa da multidisciplinaridade, que você tem equipes, pessoas de backgrounds diferentes fazendo aquela construção e contribuindo de diversas formas. Fazer isso funcionar bem, é ali que também a gente vai poder criar alguma coisa diferente. Tem uma coisa que eu adoro, que às vezes assim, a gente tem clientes que chegam com problemas, coisas que estão dadas e etc, né? Assim, e às vezes uma coisa que é uma dificuldade pode ser o grande diferenciador dele, né? Ano passado a gente ganhou um dos prêmios lá, foi com Spaten, que é uma cerveja de 700 anos. E existia uma coisa, a gente tem 700 anos, vai ter que brigar com essa dor de cerveja. Muita gente acha que não sabe que ela tem 700 anos. Exato. Trabalho lindíssimo. Maravilhoso. Parabéns, muito foda. E aí, o que é a história? O que é muito legal no design vamos fazer uma aventura aqui, vamos olhar esse medieval e ver como é que ele pode ser contemporâneo, aonde do medieval tem no contemporâneo. Fora que isso é muito gostoso de fazer. Muito. Né? Então, assim, tinham conceitos lindos da história, mas também como é que a gente pode brincar com o conceito de atravessar o tempo. Quando a gente consegue chegar, né, em conceitos que são muito legais, então atravessando o tempo, a própria tipografia ela atravessava o tempo, ela ficava antiga ou ela ficava moderna, dependendo do trabalho que a gente fez junto com o Fábio Hag, né? Assim, que é outro maravilhoso, quem não sabe, tudo eu quero colocar link aqui. ele é Gente, incrível. isso não é public post. Não, mas porra, a gente tem que falar dos nossos, Sim, porque o Fábio sim. é muito bom mesmo. É muito bacana. E aí a gente foi fazendo essa construção toda desse medieval, e foi muito legal. E aí a gente usou, para refazer o símbolo, a gente usou técnica de 3D que se usava no Game of Thrones, assim. É uma loucura, assim. Então dá para fazer muita coisa muito legal. Então, assim, o que eu posso falar? Sair do básico, do blending, se debruça nessa aventura. E ter coragem. Vamos propor coisas, né? Assim, então, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é o caminho. Eu acho que é o mais legal, assim, né? Da história toda. É isso. E seja crítico, né? Porque, na verdade, assim, num contexto de prêmio também, é uma coisa que a gente pensa bastante, assim, qual que é o ângulo que vai fazer esse cara querer não passar direto do projeto, né? Então, assim, acho que tem uma coisa... A nossa conversa aqui, ela é mais ampla, mas a gente sempre pensa no contexto BDA, né? Sim. E aí, tem muitas dúvidas de por que um projeto é premiado ou não. Eu acho que, assim, quando você faz um projeto como esse, eu acho que esse projeto de marca, embalagem, etc., hoje grita na gôndola. Uhum. Então, se você tem isso e você vai olhar para um viés mais técnico, pelo projeto inteiro, você não consegue entrar a fundo se você não tem você explicando, se você não está numa premiação lendo uma ficha, entendendo, mas você percebe isso e o consumidor percebe nos detalhes. Ele vê que tem um cuidado, né, a lata fosca, a tipografia, tudo isso ele percebe. É maravilhoso, eu adoro esse projeto, muito legal. Eu ficaria horas, né, Danilo? Eu queria fazer uma pergunta antes uma que você... Fica à vontade. Posso fazer uma pergunta? Super à vontade. E aí eu deixo a minha última para fechar. Beleza. Não, eu tenho uma pergunta pessoal. Tá bom. Você é casado? Não, brincadeira. Agora falando sério. Danilo. Ana Couto é uma referência pra gente no mercado, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu fiz em 2000, só tinha homem na minha classe. E para mim isso foi muito chocante. Parecia que eu estava entrando numa sala de engenharia, né? Elétrica, no caso. Eu falei, gente, não é possível, né? É um mercado ainda muito masculino. Não à toa que somos 2 diretoras e estamos indo para o 2º ano, sim, como um posicionamento, acho que não só da B, mas principalmente do BDA, de mostrar que protagonismo feminino, as mulheres precisavam estar nesse lugar por motivos óbvios. A gente está fazendo várias ações afirmativas, porque
o mundo está indo para esse lugar. Eu acho que tem a ver a gente mostrar a cara dessas profissionais tão competentes. E aí, a gente conversando um pouco antes de entrar aqui, eu comentei que sempre me foi curioso o fato de você ser um cara, hoje você é sócio, né? Acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E tem uma mulher ali dirigindo, né? Como é essa relação? Como foi para vocês? Foi estranho, não foi? Ou você estava lá dentro e foi natural? Conta um pouco. Foi. Eu falei que os professores foram importantes, né? E aí eu trabalhava no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. E aí teve uma professora que falou assim, isso foi em 1997, né? Então vamos lá, 97 para 98. Ela falou, é muito bacana trabalhar no Museu de Arte Moderna e tal, mas você talvez devesse, pelo que eu conheço de você, procurar essas pessoas que estão pensando design de maneira diferente. A Ana tinha aberto o escritório, tinha 4 anos e tal. E aí eu olhei o escritório dela e ela fazia uns trabalhos muito elegantes, esteticamente eu achava muito bonito. E aí entrei em contato com ela e ela nem tinha vaga de estagiário e abriu uma vaga de estagiário para eu entrar. Então começou a história dessa forma. Eu acho que assim, aí você fala como é que né? É a empresa de branding, né? Que é liderada por uma mulher há muito tempo, né? Assim, e aí eu acho que ela é dessa forma porque ela trouxe muitas características interessantes, assim. Essa coisa de virar sócio... Gente, eu virei sócio em 2002. Ela tinha muita visão dessa coisa do grupo que ela quer construir, né? Assim... e como é que alia esse tipo de coisa, né? A construção do grupo, a construção de uma visão. E eu acho que ela tem isso de uma maneira muito forte, né? Sim. E ela é até, de certa forma, assim, meio low profile, assim, pra história. Não é muito de... Outro dia ela ganhou um prêmio lá no Rio e ela quase não foi, porque a agenda não dava, sabe assim? Porque tá sempre pensando na próxima coisa, né? Inclusive, fazer 30 anos... A gente tá pensando em um monte de coisa, mas assim, a primeira coisa que acho que foi uma conversa interessante vamos fazer... Não vamos fazer tanto sobre a gente, vamos fazer um pouco da contribuição. Eu acho que isso é um olhar muito interessante. Muito. Meio pouco vaidoso nesse sentido. A primeira coisa que a gente fez foi fazer o curso de branding essencial aberto. Muito legal. E foi uma provocação. E aí a gente até... E ainda tá aberto? Agora ele fechou, né? Tá. Ele abriu durante um mês e tal. E isso foi mais o começo, né, dessas comemorações, um presente aí para o ecossistema. E aí a gente achou, tinha às vezes 100 alunos na laje, 150 alunos para quando era físico, e a gente pensou, vai entrar uns 1.500, né? E aí foram 60 mil. É muito... Tá vendo? Não Porque sei o que a dizer. comunidade é importante. Não, é que eu acho que, Isso. assim, no final das contas, existe uma cultura no design que a gente precisa desenvolver. Eu acho que as associações estão aí para isso, as premiações estão aí Sim. para isso, para a gente se conhecer. Eu nunca teria conhecido vocês, por exemplo, se não fosse por algum tipo de iniciativa como essa, em que a gente senta e troca ideia, sem ter aquela imagem do tipo assim, o Danilo é inacessível. A gente, 5 minutos, a gente começou a conversar, eu nem sabia que ele era sócio, mas é isso, as trocas vão fortalecer o mercado. E eu acho que assim a gente consegue trazer todo mundo. 60 mil é um número Muito. expressivo, A gente não vamos pensava. chamar E assim. não, e mostra a imensidão que é a Ana Couto hoje no mercado de design e como tanta gente conhece o Não são escritório, só a designers, eu agência. imagino, né? Porque branding Não. é uma... Não, muito. Todos os correlacionados, que é o que você falou para mim, que tem muito a ver. São publicitários, são designers, são artistas plásticos, Estrategistas, redatores, exatamente. Isso, total. E é bonito de ver essa história também do conhecimento sendo propagado, né? Que é interessante. E aí, para esse ano, inclusive, a gente vai fazer... a gente pensou tanto sobre isso, né? Porque a gente fez um portfólio em 2003, que foi uma coisa muito importante. Em 2013 a gente fez. E agora a gente vai fazer, nos 30 anos, vai fazer 2 livros. E um livro, na verdade, é sobre... um pouco essa perspectiva histórica do branding, mas muito para negócio. E o outro vai ser muito sobre método, em que a gente vai abrir o método. Muito Depois demais, vão ser 2. muito legal. Então essa é a novidade que o marketing falou O que de ele podia falar. 2013, Eu falei. O de 2013 eu lembro. Você está falando em primeira mão? Sobre Eu isso? acho que sim. Acho que é Nós aqui. estamos em primeira mão. Novidade. Gente, a conversa de BDA não Conversa é de pouca BDA. bosta, não. É O um podcast videocast da AB. Exato. Então vai ter em primeira mão isso. A gente está muito, muito feliz de fazer dessa forma. E vai fazer dessa maneira de organizar conhecimento e de... Muito legal. Muito bom. Vamos para a última? Vamos. Horas. A gente ficaria realmente... umas- Traz um sofá e Tem um umas vinho. patem.
Uma Coca-Cola. Sabe um plot twist? Ah, Que eu acho que você não... twist. O plot... Que Camila liderou a marca da Laje, trabalhando no escritório. E você não ia falar em nenhum momento nesse podcast? É só uma pergunta. Eu não sei se ela... O seu assessor de imprensa não deixou? Só para eu saber. É, Seu media training. Só pra falar esse momento, não permitiu assim. que você falasse. Amiga, eu sou discreta. É, tô vendo. Eu lembrei que eu falei pra falar essa. Que A gente tem legal. muito. Vou começar a contar a história. Aí é um outro videocast. Histórias entre Danilo e Camila Moleta. É. A gente tinha 3 meses trabalhando junto. Danilo se vira pra mim e fala assim: você tem opinião, bastante opinião, né? Sobre bastante coisa, né? Foi. Aí eu falei: eu não sei se eu tô demitida, se isso é bom, né? 3 meses trabalhando juntos. Tá, última pergunta. Simplinha também. Tá bom. Coisa. Imagina, você vai responder pá. Um tweet. O tema desse ano do BDA é tempo futuro. Sim. Estamos tentando, né? Quando eu e a Van e esse time todo maravilhoso, né, que tá aqui no backstage, quando a gente começou a conversar sobre o tema, o que a gente queria com esse tema, a gente falou, poxa, a gente quer provocar as pessoas, especialmente os designers, a não só pensarem de que jeito responder sobre novas tecnologias e sobre o que está vindo, mas não, pera, vamos pegar a rédea disso aqui, de que jeito que a gente quer que seja? Então, eu acho que essa que é a minha pergunta para você. De que jeito que você quer que caminhe o branding, se você pudesse escolher? De que jeito que você vê caminhando e de que jeito que você gostaria, para que lado que você gostaria que fosse? O que eu acredito, assim, na verdade, acho que isso é aonde que eu gosto de me debruçar. Tudo bem, existe muita mudança que está acontecendo, tudo bem, tem impacto de um monte de coisa, né? Inteligência assim, artificial, ChatGPT. um monte de coisa. Mas o que fica e o que importa, né, com relação a esse tipo de coisa? Eu me lembro que e isso é um pouco uma obsessão, assim, de estudar isso e de pensar. Estou enlouquecido agora com o que tá rolando ali com o lançamento da Barbie, né? Porque Não. tem um monte de coisa pra gente aprender. Ressuscitaram a marca no nível é uma aula. Aula uma aula de milhões de aulas. Aula de collab. Muitas aulas. A gente pode ter mestradinho Barbie. Só Barbie, exatamente. Mas assim, aí o que é? Se debruçar sobre esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu me lembro que em 2019 a gente fazia muita palestra pro Festival Path. E aí a gente tava... Uma palestra que eu fiz e junto com a Érica, o Felipe Zelin e a Fernanda Salgado, que foi uma... Que assim, bom, a gente vai chegar em 2020 e no século passado, na década de 20, foi quando o século ganhou a cara dela. Teve tudo, né? Teve surrealismo, teve Art Deco, teve um monte... No Gatsby, industrial. tudo. Todas as coisas ali naquela década de 20. Disruptivo. E aí a gente falou, o que será que vai acontecer? Porque ano que vem vai ser 2020 e talvez o século ganhe a cara dele agora. O que aconteceu em 2020? Pandemia... Opa! No 3 meses a Mas pandemia pra mim, e mudou as regras todas. Começa ali Foi agora. a cara de... Mudou, É isso, mudaram né? as nossas relações, mudou tudo. E aí a gente tem uma oportunidade de meio que reconstruir, reconfigurar as coisas de uma forma, e diversos comportamentos mudaram a partir disso, e que eu acho que é uma grande viagem, assim, de nós que trabalhamos com design, com marca, com branding, etc., reconfigurar essa realidade, assim. Então eu acho que isso... Você não ficou cansado da buchitagem? Do quê? Da vida, no geral. Do que você está falando, eu acho que esse break que deu em 20... Sim, tem muita coisa que estava A sobrando. minha sensação é que assim, e se o mundo acabar amanhã? Tipo, a gente vai continuar falando, sabe? O que a gente Sim, vai tirar da sim, frente para viver daqui para frente? Tanto que eu acho que tem muito zumbi ainda de pandemia. Tem uma parafernália. O que está acontecendo aqui? Sim. E eu acho que fez a gente botar em xeque diversas verdades. Total. E coisas que eram excessivas e como é que a gente trabalha a partir disso. Mas eu acho que aí a gente, até como designer, né? Acho que os designers são aqueles que criam interface entre o mundo e as pessoas. E aí a gente está, né, o tempo todo respondendo a isso. Eu acho que, como eu gostaria que fosse que mentes muito bacanas reconstruíssem essa realidade de uma maneira uma perspectiva de valor mais interessante. O que eu diria. Adorei esse convidado, gente. Foi, eu também.
Eu sei que a gente acabou de começar, tem tanto episódio pela frente, né? Fiquem com a gente. Eu e a Vanessa, a gente faz bastante palhaçada para tentar fazer com que vocês fiquem. Querido, muito obrigada de novo. Foi uma delícia ter você com a gente. Obrigado. Obrigada quem ficou até aqui, quem não desligou, não é mesmo? Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, conta pra gente nos nossos canais do Instagram, BDA Prêmio Brasileiro de Design, @BDA Prêmio Brasileiro de Design, enorme, e @ABDesign Oficial no Instagram. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Muita coisa interessante. Pasta de batom vermelho, a gente vai manter isso aqui? Isso aqui foi por acaso. A gente vai manter isso aqui? Vamos, foi ótimo você manter o batom ou a despedida? Batom pode. Eu queria Então, também bora. agradecer muito, Danilo. Obrigada. Foi um prazer conhecer mais. Quero conhecer mais. Vai me visitar para Vou. tomar uns drinks. Vou lá. Pode levar a Camila. Um beijo. Vamos. E eu acho que é isso, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.